Olá, bom dia. Quanto tempo, né? É, Estamos vivendo momentos muito difíceis em todo o mundo e momentos em que a gente, vamos dizer, o ser humano entra numa crise, né? Eu acredito muito numa crise de existencial e uma crise de fé também, é onde nós somos deparados nos questionando, né? O porquê de tudo isso, o causador de tudo isso. É, Alguém permitiu tudo isso, né? Como é que essa situação, como nós podemos nos portar diante dessa situação toda? Durante esses dias eu tenho lido é, muitas coisas que acabam nos ferindo muito. É, por exemplo, né, que permitiu tudo isso, que isso Deus está querendo nos ensinar, é uma visão um pouco de um pai, que não nos corrige com amor, né, mas nos corrige pela dor. É um pouco, às vezes, contraditório nas experiências que nós temos com Deus. Eu vejo, né? Deus, ele é amor, como vai dizer São João para nós. Mas o mais importante disso tudo, realmente é necessário que todos nós entramos numa crise. É necessário que nós enfrentamos essa situação é, com muita serenidade, com muita paciência, com muito amor, e ver o que nós podemos tirar de proveito disso tudo, né? Quando eu fiz a teologia, eu lembro que o nosso professor, ele dizia que Deus tem duas vontades, né? Tem a vontade direta e tem a vontade indireta. O que isso quer dizer? Ele dizia para nós o seguinte, que a vontade de Deus é que todos nós sejamos felizes, a vontade de Deus é que todos nós caminhamos, né, ao seu encontro. Essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus era que seu filho pudesse vir, se encarnar, anunciar o amor, anunciar o evangelho, e o ser humano acolhesse essa vontade. Mas tem a vontade indireta. Qual é a vontade indireta? A vontade indireta é aquela que, né, diante da nossa fragilidade, diante da nossa negação, a gente diz não, ou nós rejeitamos, e a vontade indireta de Deus, diante desse caos humano, ele faz com que a vontade dele se atualize, né, aconteça. Então, Deus não quer que essa calamidade no mundo aconteça. Isso nós compreendemos, né? Mas só que, diante disso tudo, né, diante dessa calamidade, diante do sofrimento humano, diante das dúvidas, diante do medo, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele, vamos dizer, aproveita dessa situação para que a vontade dele seja manifesta, para que a glória dele seja manifesta. Então nós podemos compreender o seguinte: não é vontade de Deus, Deus não deseja isso para nós, mas que, diante disso tudo, a gente é chamado a mergulhar nessa vontade que brota dentro do nosso coração. E aí nós podemos dizer: que vontade é essa, Padre? Que vontade é essa que Deus tem? Primeiro, a vontade é que nós paramos um pouco e voltemos o nosso olhar para Ele, para Deus, para a sua infinita bondade, para a sua infinita misericórdia. Que a gente tenha um tempo a mais para conversar com Deus, ouvir, né, e nos colocar na sua presença. Poderíamos dizer que uma das vontades dele neste tempo para nós é essa. Depois é a gente ter um tempo mais para a nossa família, ter um tempo mais para os nossos filhos, ter um tempo mais para as suas esposas. É fazer com que a gente gere amor no meio de nós. Então, tem essas duas vontades. Tem a vontade também de Deus que a gente
estude mais a Sagrada Escritura, leia mais, conheça mais Jesus por meio do Evangelho, por meio dos Atos dos Apóstolos. Então é o momento de nós mergulharmos na palavra do Senhor. Também podemos dizer que é um momento de fé com a minha família, onde eu rezo com a minha família, onde eu falo sobre Deus para minha família. É a gente resgatar aquilo que nós perdemos, que a nossa família perdeu. Então, é um momento muito forte, é um momento muito belo. E pedir que a graça de Deus possa nos acompanhar, que a graça de Deus possa nos fortalecer. Eu vendo um pouco, né, esse caos que estamos vivendo, eu vejo que nós estávamos muito egoístas, né? Muito soberbos diante do conhecimento humano. Era como se nada pudesse nos afetar. A gente estava conseguindo desvendar todos os mistérios. Então isso coloca o homem num pedestal que não o pertence. Hoje nós vemos a humanidade ela correndo atrás de colocar a sua vida diante de Deus. Ela vê que tudo, né, nós estamos à mercê realmente dessas fragilidades que ferem a humanidade. E o que nos mantém de pé? E o que nos mantém fortalecido, senão a graça de Deus? Santa Teresa d'Ávila vai dizer para nós que a graça de Deus, que tudo na vida passa, né? Tudo passa. A única coisa que permanece é Deus. E a gente está percebendo isso hoje. Tudo passa. E a única coisa que ainda permanece nos lares, permanece nos corações, é a graça de Deus. Somente ela. Então, que Deus abençoe muito cada um de vocês, que abençoe a vida de vocês. E a gente vai conversando por aqui, tá bom? Todos os dias eu vou mandando um vídeo pra gente poder conversar, pra gente poder dialogar, pra gente poder nos encontrar na presença do Senhor. Tá? Um forte abraço, Deus abençoe e te guarde muito. Saudades.